Dando continuidade à discussão sobre a antiga física quântica, mais precisamente sobre as bases experimentais que deram origem a essa ideia, nós vamos falar agora nesse vídeo sobre um importante experimento que é a medida da carga-massa do elétron. Esse experimento se denomina como carga-massa do elétron, mas ele é muito mais do que isso, porque em meados do final do século XIX, Thomson consegue medir a carga-massa do elétron, que é a designação desse experimento, só que ele consegue ir muito além. Ele consegue propor a existência do elétron, ele consegue propor a divisibilidade atômica e abre portas também para outros experimentos com a determinação da própria carga do elétron a futuro, anos mais tarde, por Millikan. Nós não podemos falar desse experimento em finais do século XIX sem falar de Crookes e sem falar de Lennard, porque esse experimento de Thomson foi realizado em um tubo de raios catódicos. E Crookes e Lennard foram muito importantes na otimização e no desenvolvimento desses tubos de raios catódicos. Inclusive, nós vamos voltar a falar de Lennard quando discutirmos o efeito fotoelétrico, porque Lennard trabalhou bastante nesses tubos com gases rarefeitos. E nesses tubos com gases rarefeitos, Lennard, inclusive, foi um dos responsáveis na aquisição de dados para o efeito fotoelétrico. Portanto, nós não podemos falar desse experimento de razão carga-massa, no qual Thomson foi responsável, sem falar nos trabalhos pretéritos de Crookes, Lennard e muitos outros. E, como eu estou mencionando, o experimento de carga-massa não se resume à medida da carga-massa. Existem uma série de consequências, como a existência do elétron, a divisibilidade atômica e etc. Falando um pouquinho mais de física, falando um pouquinho mais de como se procedeu o experimento, nós temos aqui na tela um esquema que não necessariamente seja esse que Thomson tem usado, mas isso aqui reflete a física do problema. A equação principal que descreve o movimento é a força de Lorentz, porque nós temos uma carga que vai passar por capacitores, portanto, com um campo elétrico vai fazer a deflexão dessa carga, e também solenoides com campo magnético, e esse solenoide vai promover uma outra deflexão devido ao campo magnético. Então, a força de Lorentz vai estar sempre presente para essas deflexões. Então, é importante conhecermos o princípio da força de Lorentz. Aqui, logo no início, nós temos a região de aceleração do feixe, temos um cátodo e um anodo, e logo em seguida nós temos um capacitor A. Nesse capacitor A, nós temos campo magnético e elétrico. Em seguida nós temos um colimador e depois um capacitor B, apenas com campo elétrico. Depois uma região de deflexão, sem campo, e aqui a tela onde será marcada a região de impacto do feixe com a tela. O que nós queremos medir é essa distância total, D1 mais D2. E medindo D1 mais D2 e conhecendo todos os parâmetros dessa máquina, Lzão, Lzinho, os valores de campo e etc., nós podemos conhecer
a razão carga-massa do elétron. O feixe saiu da região de deflexão e entrou nesse primeiro capacitor, que tem campo magnético e elétrico. Ao utilizar a regra da mão direita, verifiquem, por favor, vocês vão verificar que o campo magnético e elétrico estão orientados de forma que a deflexão seja em oposição. Porém, se nós igualarmos a força magnética e elétrica, nós vamos concluir que a velocidade da partícula é a razão do campo elétrico com o campo magnético. Ora, mas nem toda partícula tem essa velocidade. É verdade, nem toda partícula tem essa velocidade. Afinal, a velocidade da partícula ela é gerada pela aceleração do cátodo e do anodo. Mas se ela não tiver essa velocidade, não haverá equilíbrio de forças nesse capacitor. Ela vai sofrer deflexão e vai ficar parada nesse anteparo. Então, só vai passar por esse orifício as partículas que não sofrerem deflexão, ou seja, aquelas partículas que satisfizerem essa condição com a velocidade e razão do campo elétrico pelo campo magnético. Então, nós já sabemos qual é a velocidade de entrada das partículas no capacitor B, que é a razão do campo elétrico do capacitor A pelo campo magnético. Ok, agora nós temos duas regiões após o colimador. Uma região com campo magnético e uma região sem campo magnético. Vamos estudar primeiro a região com campo magnético, que é essa região dentro do capacitor. Podemos dividir, eu vou chamar de região 1, região com campo magnético. Vamos dividir em duas componentes, a componente x e a componente y, sendo que eu defini o eixo de coordenadas aqui embaixo. Vamos estudar, portanto, o movimento na componente x através desta equação de movimento. MA na componente x vai ser zero, porque não há forças na componente x. Daqui nós tiramos que x é Vxt, onde se Vx é a velocidade de entrada após o colimador, que nós conhecemos, é a razão do campo elétrico pelo campo magnético. Depois, em seguida, nós podemos fazer a mesma equação de movimento para a componente y, porém existe uma força, e essa força é a força elétrica, porque agora na componente y existe um campo elétrico. Então a força elétrica vai ser Q vezes o campo elétrico, só que do campo do capacitor B. Integrando essa equação, nós vamos ter a solução como está aqui à direita. Temos então duas equações parametrizadas pelo tempo. X é linear com o tempo e o y é quadrático com o tempo. Nós podemos eliminar esse tempo e vamos ter aqui, nessa terceira linha de equações, uma equação que é o y parabólico com x. Ou seja, essa curva ela é uma parábola. O y1 é proporcional ao x1 quadrado. E para determinarmos esse valor de d1,
já que conhecemos essa equação de movimento, basta fazermos y1 em L, Lzinho. Isso vai retornar o valor de D1. Ou seja, ao fazermos L1, Y1 em Lzinho, nessa última linha de equações, teremos o D1 vai ser o Y1 de Lzinho e temos, portanto, o resultado. Vamos guardar esse resultado porque vamos precisar somar esse D1 com o D2 que ainda não conhecemos. Vamos conhecer agora ao trabalhar essa região 2 fora da região de campo. Agora nós temos uma reta, ou seja, y2 vai ser uma reta, y2 uma constante x2. Mas qual é essa constante? É o coeficiente angular, a derivada dessa função no ponto Lzinho. Ou seja, a função vai ser y2 proporcional a x2, porque é uma reta, com o coeficiente angular dy1 dx1 no ponto Lzinho. Essa será a equação daquela reta na região sem campo. E depois, para calcular o valor de D2, basta fazer aquela reta no ponto Lzão. Vamos ver como é que ficará isso. Essa derivada nós já conhecemos do quadro anterior. Basta derivar, o resultado não está explícito aqui, basta derivar, fazer o resultado em Lzinho e colocar aqui. Depois fazer o y2 em Lzão e o resultado está aqui à direita. Depois basta somar o resultado de D1 mais D2, esse será o D total. E isso será proporcional à carga-massa. Isolando a carga-massa, que como na última linha temos a carga-massa, será proporcional a D, no numerador da última equação. Vx, que é a velocidade de entrada no capacitor B, que depende do campo elétrico e do campo magnético no primeiro capacitor. EYB, que é o campo elétrico no segundo capacitor. E de parâmetros geométricos do dispositivo, que é o Lzinho, que é o tamanho do segundo capacitor, e a Lzão, que é a distância do segundo capacitor até a tela. Então, temos a carga, o valor da razão carga-massa. Aqui, nesse círculo que está pulsando aqui embaixo, se nós clicarmos, vamos ser encaminhados para um laboratório, um roteiro de um laboratório que eu elaborei, baseado, porém, em uma simulação computacional da King's University do Canadá. Essa simulação está muito bem feita. Eu recomendo fortemente que os interessados abram essa simulação. É uma simulação de um tubo de raios catódicos. E esse roteiro aqui, quem for seguindo passo a passo esse roteiro com essa simulação, quem clicar aqui nesse outro balão que está pulsando aqui em cima, vai ser encaminhado para essa simulação. E vai utilizar essa simulação e, seguindo o roteiro, vai conseguir determinar a razão carga-massa. É uma espécie de laboratório. E quais são as consequências desse experimento? Thomson percebeu que a razão carga-massa do feixe era aproximadamente 2.000 vezes a razão carga-massa de íons de hidrogênio. E essa informação vem de medidas de eletrólise, que era relativamente comum na época. Então ele tinha duas opções. Ele considerar que a massa do feixe e a massa dos íons de hidrogênio são iguais, porém a carga elétrica do feixe
é 2.000 vezes maior que a carga elétrica dos íons de hidrogênio. Essa hipótese ele descartou. A segunda opção seria considerar que as duas cargas, tanto dos íons do feixe quanto dos íons de hidrogênio, seriam iguais, porém, a massa dos íons do feixe seria 2.000 vezes menor que a massa dos íons de hidrogênio. E sim, essa hipótese ele considerou como razoável. E com isso, ele constrói uma ideia de um modelo atômico, que é a ideia do modelo do pudim de ameixas, que é um núcleo muito pesado, com partículas que ele não chamou de elétrons, ele chamou de corpúsculos. Ele considerou um núcleo com partículas pequenas, muito menores, com a massa 2.000 vezes menor, inserida nesse núcleo. E, porém, a carga elétrica seria a mesma. Um ponto muito importante é que daqui vem a divisibilidade atômica. E isso abre portas para, no futuro, alguns anos mais tarde, Millikan se debruçar sobre a determinação da carga desses corpúsculos, que mais tarde vieram a ser designados como elétrons. Essa é, portanto, a história desse experimento, que não traz apenas a determinação da carga-massa, mas traz muita informação, como a divisibilidade atômica, a constituição de cargas positivas e negativas no núcleo, a construção de um modelo, abrir caminhos para outros experimentos. Enfim, é um experimento que traz muitas consequências, não só a determinação de duas quantidades.